Vamos lá, povo. Mais uma questãozinha. E a questão que a gente vai fazer agora está na também frente 2. Frente 2, capítulo 1. Estamos nos complementares e a questão é a questão de número 10. Outra questão das mais pedidas. Tem assim: a decomposição térmica por aquecimento gradual e contínuo do acetato de manganês ocorre em duas etapas. Percebam que essa questão não é de mudança de estado físico. Ela tem cara de mudança de estado físico, mas não é. O que ele está dizendo para você é que você tem um sólido, isso que eu quero te mostrar. Olha a primeira reação que ele dá, primeira equação. Você tem um sólido, que é o acetato de manganês tetraidratado, se transformando num sólido, num outro sólido, mais uma fase gasosa. Aqui mais um gás. E a gente sabe que a massa tem que se conservar num processo químico. Então, o que a primeira equação química está nos dizendo é que se eu chamar a massa desse cara aqui de M1, a massa desse sólido M2 tem que ser menor do que a massa M1, porque a massa de gás, se eu chamasse de M3, poderia escrever aqui M1 seria igual a M2 mais M3. Então notem que a massa de sólido diminui, tudo bem? Porque parte da massa que estava no sólido acaba estando agora no gás. Então, no fundo, o que eu quero escrever aqui é que a massa M2 é menor que a massa M1, que ele quer uma fórmula de massa, uma relação entre massa de sólidos. Então, a massa de sólido diminui porque parte da massa do 1 está saindo na forma gasosa. E ele diz que isso acontece numa temperatura. Esse processo acontece numa temperatura de 130 graus Celsius. Então, se a gente fosse construir um gráfico aqui, vou botar aqui embaixo, um gráfico de massa de sólido por tempo, nós teríamos uma massa, desculpa, por temperatura. Né? Ele bota esse Tzinho, mas esse Tzinho aqui, lembrando, né? Por mais que tenha Tzinho, ele falou que esse T não é tempo, é temperatura. Então, o que nós teríamos? Você teria a massa de sólido constante, tudo bem? Até que você chega na temperatura de, tá aqui embaixo, de 130 graus Celsius. Vamos supor que a unidade aqui é graus Celsius. Vou botar barra dada em graus Celsius. Pronto. E na temperatura de 130 graus Celsius, a sua massa de sólido diminui, como a gente viu aqui em cima. Então você vai ter que colocar uma redução de massa. Vou ter redução de massa. E agora você tem a segunda equação. E na segunda equação, o seu segundo sólido, o sólido que foi formado na primeira equação, ele vai sofrer uma nova decomposição. Então você tem aqui sólido de novo, certo? E logo tem aqui no fundo desse sólido, esse sólido M2 que está aqui, ó, esse rapaz está aqui. Ele tem uma massa M2, tá? E esse sólido vai se transformar em um sólido, em um outro sólido, mais dois gases, um gás 1 e um gás 2. Se eu fizesse a mesma análise, eu teria esse cara com massa M4, esse cara com massa M5, esse cara com massa M6. E eu sei que o nosso M2 é a soma das massas, M4 mais M5 mais M6, mas o nosso foco é na massa de sólido. Notem que a massa M2 está sendo distribuída entre a massa 4, que é a massa do sólido, e a massa de dois gases. Moral da história, a massa 4, que é a massa de sólido, é menor do que a massa 2. Então houve queda de massa de novo. Só que essa queda de massa, segundo a questão, ocorre numa temperatura de 350 graus Celsius. Então o nosso gráfico teria uma massa constante até que na temperatura de 350 graus Celsius a gente iria verificar uma nova queda de massa. Teoricamente aqui acabou, mas se você pensar, a partir de agora a massa poderia ficar constante,
né? A gente não tem mais informação a partir daqui. Eu vou colocar porque eu não estou achando um gráfico diferente. Onde é que a gente encontra essa alternativa? Essa é a alternativa da letra D. Tudo bem? Mas só um comentário interessante. É muito bom vocês estarem vendo a fórmula que apareceu aí, que é o manganês, o ânion acetato, CH3CO2, e aqui 0,4H2O e sólido. E aí uma dúvida pertinente é, o que significa isso? O que é esse 4H2O que está aqui? Isso aqui é uma água que está no retículo cristalino do sal. Eu vou chamar essa água de cristalização. Então, no fundo, o que a gente está dizendo? Que na estrutura do sólido acetato de manganês existem moléculas de água dentro da fase sólida. E ele faz parte da fase sólida. E este sal, esse tipo de sal que aparece dessa maneira, quando tem esse pontinho H2O, ele é chamado de sal hidratado. Sal hidratado é um sal que apresenta moléculas de água dentro da estrutura do sal. Então ele faz parte da estrutura do sal e mais do que isso. Se você tiver que calcular a massa molar do acetato de manganês tetraidratado, você deve adicionar a massa de água. A água faz parte da estrutura cristalina do sal. A água faz parte da estrutura do sal e ela está ali dentro da parte sólida. Não é uma água que está dissolvendo o sal, é uma água que faz parte do sal. E o que você pode ver nessa questão é que quando você aqueceu lá na primeira equação, nesse primeiro momento aqui, saiu água. Então, se você pegar um sal hidratado e aquecer, ele se decompõe. E é uma coisa interessante para você levar para futuras questões. Valeu? Abraço!